Olá, meu nome é Thaís Schmidt, sou aluna de doutorado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e vou apresentar o trabalho Síntese de zeólita A partir da cinza de casca de arroz. O arroz ele é o segundo alimento mais consumido do mundo. O Brasil ele situa-se entre os grandes produtores mundiais de arroz, com uma produção de 11,73 milhões de toneladas na safra de 2018. E o estado do Rio Grande do Sul foi responsável pela produção de 7,24 milhões de toneladas de arroz desta produção. Após a colheita desse cereal, na etapa de beneficiamento, são gerados diferentes resíduos, onde a casca de arroz se destaca, principalmente devido ao grande volume gerado, cerca de 20% do total de arroz colhido. Essas cascas elas possuem baixo valor comercial, pois não possuem valor nutritivo e assim não são usadas na alimentação humana ou animal. E dessa forma, a casca de arroz é um subproduto abundante das indústrias de processamento de arroz e é reconhecida como uma fonte potencial de geração de energia pela incineração. A queima da casca de arroz ela resulta na formação da cinza de casca de arroz, que corresponde a cerca de 4% do total de arroz colhido. As características da cinza de casca de arroz produzida, elas estão fortemente ligadas às condições do processo de queima da casca, mas independentemente dos parâmetros empregados no processo de combustão, a composição química das cinzas de casca de arroz revelam altos teores de sílica, que variam de 85% a 98%. E esse elevado teor de sílica presente na cinza faz com que este material apresente potencial para ser usado como uma fonte alternativa de sílica para a síntese de zeólitas. Assim, o presente estudo investiga o potencial de aproveitamento da cinza de casca de arroz produzida por diferentes técnicas de combustão como fonte alternativa de sílica para a síntese de zeólita A. As cinzas de casca de arroz utilizadas neste estudo, elas foram obtidas de empresas de beneficiamento e industrialização de arroz localizadas no Rio Grande do Sul, a partir da queima da casca de arroz em grelha e em leito fluidizado. As cinzas foram utilizadas sem qualquer tratamento prévio, físico, químico ou térmico. A síntese hidrotérmica das zeólitas, utilizando as cinzas como fonte de sílica, foi feita a 100 graus Celsius por 4 horas. E as cinzas e os materiais zeolíticos obtidos foram caracterizados. Passando para os resultados, de acordo com os resultados obtidos por fluorescência de raio-x, pode-se afirmar que ambas as cinzas elas contêm como principal componente o silício, sendo que a cinza obtida por leito fluidizado apresentou maior pureza. E a perda ao fogo das cinzas de casca de arroz, que corresponde à quantidade de umidade de carbono não queimado, foi de 9,49% para a cinza queimada em grelha e 1,54% para a obtida em leito fluidizado. E pode-se verificar, então, que o processo de combustão por leito fluidizado possui melhor aproveitamento do potencial energético da biomassa que o processo por combustão em grelha, que por possuir gradientes de temperatura ao longo do equipamento, acaba resultando em um valor maior de perda ao fogo. Nos difratogramas de raio-x das cinzas, verifica-se uma banda larga no nível 2θ em cerca de 18 a 24 graus, que indica a natureza amorfa da cinza obtida em leito fluidizado, e a cinza obtida em grelha apresenta uma fase amorfa juntamente com alguma cristalização na forma de cristobalita, que pode ser atribuída então ao mecanismo pelo qual a casca de arroz foi aquecida na grelha, com os gradientes de temperatura ao longo do processo de combustão. Passando para as micrografias obtidas da cinza de combustão em grelha, observa-se que ela possui uma superfície porosa irregular. Da mesma forma, a cinza obtida em leito fluidizado apresentou uma superfície porosa irregular. E de acordo com a análise de DRX dos materiais sintetizados, a zeólita com estrutura do tipo LTA foi obtida usando os dois tipos diferentes de cinzas. No entanto, os difratogramas eles mostraram picos adicionais correspondentes à zeólita sodalita, que é uma fase concorrente comumente encontrada em síntese de zeólita LTA. E além disso, usando a cinza obtida por leito fluidizado, uma terceira fase simultânea foi observada, uma vez que podem ser observados os picos característicos de pequena intensidade da zeólita do tipo faljazita. E nas imagens das morfologias dos materiais sintetizados, pode-se observar os cristais com morfologia cúbica, que são típicos da zeólita do tipo A. Concluindo, o resíduo da cinza de casca de arroz foi utilizado como matéria-prima para a síntese de zeólita A pelo método hidrotérmico e verificou-se que as condições de combustão da casca de arroz elas influenciaram nas propriedades das cinzas obtidas e a formação da zeólita ela é sensível à fonte de sílica. Obrigada pela atenção.